Pessoal, vamos voltar então ao assunto esterese magnética. Eu tenho aqui, nós já falamos sobre isso, na verdade, lá na videoaula sobre materiais magnéticos, né? Então, vamos estudar aqui o caso do material ferromagnético. Eu estou com um laço de esterese aqui, está, na verdade, uma escala maior, vamos dizer assim, né? Está com uma área grande, né? Para a gente poder enxergar melhor. Mas, na verdade, quando a gente fala de perdas por esterese magnética, normalmente a gente está trabalhando com material ferromagnético, ou seja, material doce, né? E não com os ímãs permanentes, que são materiais duros, né? O ímã permanente a gente coloca no magnetizador, magnetiza ele e depois coloca ele no seu motor ou no circuito magnético onde ele vai trabalhar, né? A gente não fica percorrendo todo o laço de esterese com ímã permanente, ou seja, a gente não aplica um campo variável no ímã permanente. Normalmente o próprio ímã é que vai fazer o campo interagindo com outro campo externo, no caso do motor, por exemplo, né? Agora, no material ferromagnético, o campo sim, ele fica variando, né, conforme a corrente, a gente já viu isso, né? E criando um laço de esterese, né? Então, aqui nós temos o material que a gente havia trabalhado naquela videoaula sobre a curva BH, né? Os materiais ferromagnéticos e depois o ímã, né? Então, os domínios de Weiss, né? Eles se atritam, né? As paredes dos domínios, e quando a gente tira a corrente, né? H igual a zero, mesmo assim a gente tem o BR, o magnetismo residual, né? Lembre que essa área do ciclo de esterese, né, a área do ciclo de esterese é dada em joule por metro cúbico, a gente já havia falado, né? A energia gasta para orientar e reorientar os domínios de Weiss no material, né? Em joule por metro cúbico, certo? Então, no nosso caso, a gente avaliar as perdas, né? Imagine que eu estou trabalhando com corrente alternada, né? Como a gente estudou as correntes de Foucault, tem um fluxo variável alternado, né? Então, acontece que esse laço de esterese vai ser percorrido várias vezes por segundo, dependendo da frequência, né? Então, as perdas por esterese, elas podem ser avaliadas assim, ó. Vou chamar de PH. A gente tinha estudado PF, as perdas por correntes de Foucault, né? Imagina que eu tenho uma máquina operando em corrente alternada, um transformador, por exemplo, né? Então, eu posso calcular, tá, as perdas pela área do ciclo de esterese, que eu posso chamar de A, ou eu vou usar aqui um Wzinho H, certo? Já vou explicar o que é. Vezes a frequência, tá? E vezes o volume. Na verdade, esse WH é a área do ciclo de esterese, tá? Então, a área do ciclo de esterese, né? Então, na verdade, a unidade, né? A unidade do WH é joule por metro cúbico, né? Como é difícil de estimar essa área, ela depende muito da amplitude da indução, né? Aqui eu teria uma indução máxima, né? Note que a forma do laço de esterese vai depender muito, né, dessa indução máxima, certo? É bem provável que se a gente não chegasse, por exemplo, numa indução menor aqui, o laço de esterese ele ficasse bem mais magro. Vai depender muito do material, né? Mas enfim, para induções menores eu teria laços com uma forma diferente, né? Então existem modelos numéricos para trabalhar essa questão das perdas por esterese. São modelos que são complicados, né? Muitos artigos científicos nessa área, tá? Então existem os modelos
por exemplo, de Preisac, né? Modelo de Gilliatt-Atherton. Então, tem pessoal que trabalha com isso, né? Só para tentar modelar esse comportamento de esterese dos materiais ferromagnéticos, né? E porque na verdade isso aqui não é uma função, né, pessoal? Para um valor de H, eu vou ter dois valores de B. Vai depender se eu estava com o campo crescendo ou com o campo H diminuindo, né? Então, o que se faz normalmente é estimar essa área, certo? Então, existe uma fórmula que chama fórmula de Steinmetz, tá? Que ela é assim, ó, é N vezes a indução máxima na 1,6. E o N depende do material, tá? Por exemplo, para uma liga de ferro-silício, tá? Esse N é aproximadamente 30, certo? Para um material duro, como um ímã, né? Varia aqui de 3,8 até 8,5 vezes 10 na 3. Então vocês notem como a área, né, do ciclo de esterese fica gigante se for um ímã, né? Então no caso do material ferromagnético é bem menor, né? Por causa desse fator N aqui, certo? Uma estimativa, né? Até porque no ímã também a gente não fica fazendo o ciclo de esterese o tempo todo, como já foi falado aqui, né? Então tem mais sentido a gente usar esse fator N realmente a materiais ferromagnéticos, né? A unidade, a gente já viu dessa área, é Joule por metro cúbico, né? E essa fórmula aqui, né, é chamada de equação de Steinmetz, né? Certo? Então vocês notem o seguinte, aqui a gente tem a área, né, em Joule por metro cúbico. Se a gente multiplicar pela frequência, que na verdade é 1/segundo, né, eu vou ter Joule por segundo, que na verdade é watt, né? Note que a frequência Hertz, né, na verdade é 1/segundo, é segundo na menos 1, né? Então, Joule sobre segundo, né, vai dar watt, certo, pessoal? E aí, se eu multiplicar pelo volume em metro cúbico, em metros cúbicos, né, o resultado vai ser uma potência em watts, né? Então, se usa muito para fazer projeto de máquinas, é uma fórmula, é uma estimativa, porque é difícil calcular essa área, certo, pessoal? A fórmula de Steinmetz, né? Só que ela dá a energia por metro cúbico de material para fazer um ciclo no laço de esterese, certo? Portanto, se o material ele faz 60 ciclos por segundo, porque a nossa frequência é 60 Hz, eu tenho que multiplicar por 60, né? E daí, com isso, eu tenho a potência por metro cúbico, uma densidade de potência. E se eu multiplico pelo volume, eu vou ter sim daí as perdas por esterese totais do material, né? Então, essa é uma fórmula bem simples, né, pessoal? Vocês notem que as perdas por esterese, elas são proporcionais à frequência, né? Se eu dobro a frequência, eu dobro as perdas por esterese, porque eu tenho que percorrer todo o laço de esterese do material, né? Tantas vezes quantas forem
o quanto for a frequência. Certo? Então a frequência de 30 Hz eu percorro esse laço 30 vezes por segundo, 60 Hz, 60 vezes por segundo, né? Então uma maneira de dar um resultado assim estimado, né, aproximado das perdas por esterese, né? E a gente estudou na outra videoaula as perdas por corrente de Foucault. Note que as perdas por corrente de Foucault elas são proporcionais à frequência ao quadrado e à indução ao quadrado, né? As perdas por esterese, a indução aproximadamente ao quadrado, um pouco menos, 1,6 aqui pela fórmula de Steinmetz, né? E proporcionais à frequência. Né? Então elas têm essa diferença, né? Lá nas perdas por corrente de Foucault, como as perdas elas dependem do campo elétrico, né? Que é uma derivada do campo magnético, e na derivada do campo magnético vai aparecer, se ele varia senoidalmente, a sua derivada aparece com ômega lá na frente, multiplicando, né? E eu, para calcular a potência, é sigma e quadrado, né? Vai acabar, porque do campo elétrico vem da derivada do campo magnético, dependendo do quadrado da frequência, né? As perdas por corrente de Foucault, a gente viu na aula passada, né? E as perdas por esterese dependem da frequência. As duas perdas a gente chama de perdas no ferro, né? Que existem em máquinas elétricas, como transformadores, motores de indução, geradores, né? Máquinas elétricas de corrente alternada. Tá bom, pessoal? Obrigado.